empresa apontada como garantia bancária na opção de compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo, se manifestou e disse que está em dia com os clubes. Por falar no rubro-negro, o zagueiro Léo Pereira foi multado por chegar atrasado em treino. Véspera do Fla-Flu, Felipe Luiz e Mano Menezes precisam reavaliar jogadores. No Flamengo, 4 dos 7 convocados foram titulares. Já no Flu, Arias atuou por 75 minutos e só se reapresenta hoje à noite. Então, fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, comentando tudo sobre o Flamengo, né? E nesse vídeo aqui, eu ia falar um pouco sobre a proposta aí que pode surgir aí, a Léo Ortiz, né? Que está sendo sondado pela Juventus, e o Flamengo pode receber uma bolada aí nessa venda. Então assista até o final aí e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Em clássico, teremos também na rodada um Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu que vai apresentar o primeiro confronto dessa magnitude do comando técnico do Felipe Luiz. E o Fluminense não quer nem pensar em voltar para a zona do rebaixamento. Jogaço, hein? De Fla-Flu e também de muito trabalho para Felipe Luiz e Mano Menezes. O tricolor teve apenas 2 convocados nesta data FIFA, o colombiano Arias e o uruguaio Facundo Bernal. A previsão é que eles desembarquem ainda hoje no Rio. Bernal sequer ficou no banco para enfrentar o Equador e tem chegada programada para a parte da tarde. Arias, que foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo no duelo com o Chile, tem previsão de estar em solo brasileiro já à noite. Os dois serão reavaliados. A decisão final fica a cargo da comissão técnica. Faltando 10 jogos para o Flu encerrar a participação no Brasileirão e ainda tentando se salvar do rebaixamento, a meta é vencer os jogos em casa para alcançar o número mágico. Serão 6 partidas no Maraca até o fim da temporada. Eu acho que a gente é o 6º colocado do segundo turno, 6º ou 7º. Né? Nós saímos de último colocado do turno para 6º ou 7º do retorno. Temos chances boas de sair da situação que a gente está, dependendo só de nós. No Flamengo, a preocupação é um pouco maior com os jogadores das seleções. Isso porque 4 dos 7 convocados foram titulares. Gerson, Pulgar, Arrascaeta e Plata começaram jogando. Destaque para o brasileiro, que não foi substituído na goleada do Brasil sobre o Peru. Minha unha inflamou, tá inchada, tá com o pus, mas aí a gente dá um furo ali, tira o pus e já estamos preparados. De La Cruz atuou todo o segundo tempo, substituindo Arrascaeta. Por outro lado, Varela e Fabrício Bruno não saíram do banco de reservas. A diretoria rubro-negra fretou um avião para garantir que o trio uruguaio e o equatoriano Plata cheguem a tempo do treino de hoje à tarde. Só Pulgar, que é quem está mais distante, não vai poder participar da última atividade antes do Fla-Flu. Se tem algo que incomoda a direção, é que os atletas faltem ou atrasem nos treinamentos. Na semana passada, Léo Pereira acabou chegando atrasado após a folga da data FIFA por conta de problemas no voo e, mesmo sem intenção, foi multado. Será que Felipe Luiz vai preservar jogadores no clássico de amanhã? A reta final do brasileiro tem sido desafiadora para o técnico. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Bom lembrar que domingo é dia de disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians em São Paulo. Tô curiosa para acompanhar esse jogaço entre Flamengo e Fluminense, interesses opostos. Final de semana. Sobre Léo Ortiz e a especulação de que ele vai ser vendido para a Juventus da Itália. Tudo começa quando o zagueiro brasileiro Bremer, que vinha sendo convocado para a seleção, se contunde e fica fora dos próximos meses. Foi suficiente para que começassem a especular que o alvo
pro lugar do Bremer é o Léo Ortiz, zagueiro de 27 anos de idade, que pertence ao Flamengo, foi contratado em março desse ano, operação de 37 milhões e 600 mil reais ou 7 milhões de euros. É importante contar que o Flamengo ainda pode pagar mais 1,5 milhão de euros ao Red Bull Bragantino por metas alcançadas. 100% dos direitos econômicos do atleta pertencem ao Flamengo. Léo, que vinha muito bem na função de volante, mas agora vai jogar de zagueiro com o técnico Felipe Luiz. Avaliação espetacular do atleta em relação a dirigentes e também comissão técnica. Todo mundo convencido de que o Léo Ortiz certamente figurará entre jogadores da seleção num futuro não tão distante. Sobre Juventus da Itália, antes de gravar o vídeo consultei uma pessoa próxima ao Léo Ortiz e ela assegurou que não houve nenhuma sondagem, contato ou oferta oficial. Disse mais, afirmou que o Léo Ortiz está muito feliz de estar jogando no Flamengo, é o clube do coração, é o time que ele torcia na infância. Então ele está realizando um sonho, acabou de chegar e pretende continuar por mais tempo. Contrato do Léo Ortiz com o Flamengo só se encerra em dezembro de 2028. Para que ele seja vendido, a proposta vai precisar ser estratosférica, tanto para o Flamengo quanto para o jogador. Só para completar em relação ao Flamengo, Léo Pereira foi o responsável pela primeira multa na era Felipe Luiz. O zagueiro se apresentou com atraso na quarta-feira da semana passada, ele acabou perdendo um voo que vinha de Santa Catarina, chegou quando a atividade física estava praticamente terminada, fez toda a atividade de forma isolada, tomou a multa e o restante dos dias voltaram ao normal. Na representação no dia seguinte, trabalho com todo mundo, enfim, Léo Pereira perdeu uma grana por causa dessa multa, mas segue com a programação normal. E você? Da data FIFA, torcedores do Flamengo já estavam pela manhã, nesta quarta-feira, véspera do Fla-Flu, que vai acontecer às 8 da noite da quinta pelo Campeonato Brasileiro e cada vez mais próximos do jogo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, preocupados com uma notícia, chamemos assim a priori, publicada na imprensa da Itália. Léo Ortiz, em alta no Flamengo, zagueiro que Tite não aproveitou devidamente, e a gente criticava muito isso, né? Você que nos acompanha sabe. Ah, mas ele vai bem no meio-campo. Ele é zagueiro e dos bons. O melhor que o Flamengo tem no seu elenco. Deveria ser escalado na posição há mais tempo. Mas, enfim, finalmente o Felipe Luiz chegou e isso foi um grande acerto do jovem treinador e já o escalou de imediato nessa posição que é a sua posição original. Pois é, segundo a imprensa italiana, haveria um grande clube daquele país interessado no zagueiro do Flamengo. E vamos explicar como essa informação, digamos assim, acaba virando manchete de um jornal esportivo naquele país, nesse vídeo que tem o apoio do Rei do Pitaco. Você pode dar as suas pitacadas à vontade do Rei do Pitaco. Agora que acabou a data FIFA, você pode pitacar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem jogo na quarta, tem jogo na quinta, tem jogo aí pelo fim de semana. Vocês estão vendo aí, ó, de cara, eu vou mostrar para vocês, aí o destaque na capa do Tuttosport. O Tuttosport é um jornal italiano, um jornal de Turim, cidade onde fica a poderosa Juventus, e destaca o interesse que haveria do time italiano no zagueiro Léo Ortiz. Isso porque o Bremer, brasileiro da Juventus, jogador de seleção, sofreu uma grave lesão no joelho e com isso a Juventus precisa buscar outro jogador para a posição. Evidentemente não poderia fazer essa contratação agora, mas poderia negociar para, no começo do ano, adquirir os direitos do atleta. Aí você entra na matéria. Você vai ler a matéria no Tuttosport e você encontra o seguinte cenário, né? A Juventus procurando, por exemplo, um outro atacante para ser opção ao Vlahovic, ao sérvio goleador que foi contratado da Fiorentina, né? Que era titular da Fiorentina quando o Pedro, hoje contundido no Flamengo, era seu reserva e teve poucas oportunidades no time viola lá na Itália. E no decorrer do texto eles citam a necessidade de um zagueiro, aí citam outros jogadores, jogador do Bolonha, jogador de outros clubes lá que poderiam suprir a ausência do Bremer, que vai ficar fora por um longo período. E no meio da matéria você descobre que a manchete do Léo Ortiz, o destaque para o jogador do Flamengo, ela é derivada de uma informação que teria circulado num site até pouco conhecido aqui do Brasil, RTI Sport. Ou seja, não foi lá na Itália que apuraram isso. Isso foi publicado no Brasil e os italianos deram manchete. Eles não apuraram nada com a Juventus, não tem nenhuma declaração, nenhuma bastidor, nenhuma informação de cocheira apurada na Itália sobre o interesse que haveria no Léo Ortiz.
E aí você vai no RTI Esporte e você encontra a informação de que a Juventus estaria observando o Léo Ortiz, entre outros jogadores, né? Mas que é muito difícil comprar, porque o Flamengo vai cobrar uma multa alta, seriam 30 milhões de euros, né? Da matéria do Tuto Esporte, inclusive, está lá, 7 milhões foi quanto o Flamengo pagou aproximadamente para tê-lo. Pagou o Red Bull Bragantino quando o contratou. Foi uma negociação difícil, você deve se lembrar. Em suma, o jornal italiano não apurou nada. O jornal italiano está reproduzindo uma informação que saiu num site até de pouca repercussão aqui do Brasil. Não estou dizendo aqui que a informação dos companheiros do RT Esporte estaria errada, não. É possível que eles tenham apurado com o empresário do jogador, com alguma fonte aqui no Brasil, que a Juventus está de olho no Léo Ortiz. Mas, gente, está de olho, entre estar de olho e fechar o negócio vai uma grande distância. E a manchete com a foto dele em destaque. É um exagero, né? Porque, vamos supor, se a Juventus define o meu alvo é o Léo Ortiz, ok. Temos aí uma possibilidade concreta de contratação. Claro que isso pode até acontecer. Pode haver uma evolução, o interesse se amadurecer e a Juventus vir para cima do Flamengo para contratar o Léo Ortiz. Mas nesse momento, gravando esse vídeo hoje, na manhã do dia 16 de outubro de 2024, você não tem nenhuma notícia nesse sentido, você não tem nenhuma perspectiva de que esse negócio vai acontecer. É apenas uma especulação lá na Itália, baseada numa informação muito superficial veiculada aqui no Brasil. E a matéria do RT Esporte até, nesse ponto, é bem honesta, porque no decorrer você vai lendo a matéria e você vê ali, ó, a informação dos colegas é de que a Juventus estaria, eu detesto essa expressão, né, eles não usaram, mas o pessoal usa muito, monitorando, né, o jogador, quer dizer, estaria numa lista de possíveis contratações para suprir a ausência de Brenner, entre outros nomes do mercado, né? Mas não tem nada, assim, olha, a Juventus veio para fazer proposta e até a matéria explica a dificuldade que teria a Juventus de contratar o jogador, porque é um jogador já de 28 anos e que não seria barato, e o Flamengo certamente não o venderia por um valor pequeno. O Flamengo, quando contrata os jogadores, ele coloca uma multa mais alta para justamente se proteger. O fato é esse, nesse momento não há motivo para o torcedor do Flamengo se preocupar com essa possibilidade. E é interessante a gente entender isso, porque pouca gente se dá esse trabalho. Você vê na imprensa italiana, eu já falei isso em outras ocasiões, informação que vem de fora, o pessoal aqui no Brasil às vezes dá muito crédito. Gente lá fora também tem caça-clique, também tem gente que especula, tem gente também que rouba a notícia dos outros. O cara pega a notícia que sai em outro lugar, publica como se fosse dele, não é. Não dá o crédito, tem no Brasil, tem lá fora. Esse tipo de coisa acontece. É lamentável, mas acontece. Né? No jornalismo, como em todas as profissões, tem que trabalhar honestamente e tem que trabalhar de uma forma que não é legal. Então, é isso. Não há motivo nesse momento para nenhuma preocupação. O camisa 10 da zaga, como diz o nosso amigo Falso 9, aliás, até muito legal, o Léo Ortiz foi informado pelo companheiro do GE, o Fred Gomes, o grande Fred, dessa ótima expressão criada pelo Vitor, o Falso 9, e o Léo gravou um vídeo agradecendo ao Falso 9 por ter lhe dado essa alcunha muito legal e muito justa, né? Que ele é um jogador realmente de categoria para ser um camisa 10, só que joga na zaga. Então é isso, não tem motivo nenhum para o torcedor do Flamengo se preocupar nesse momento. Se amanhã a coisa evoluir, aí sim. Mas hoje não tem nada concreto e minha percepção, acho pouco provável que o clube italiano faça uma investida pesada no jogador de 28 anos, né? E não entendo porque o Flamengo venderia a preço módico, já que não faria sentido. O Flamengo não está matando o cachorro a grito para ter que vender um ótimo jogador que custou a contratar por uma margem pequena de lucro. E o detalhe importante, né? O Léo Ortiz é um jogador de 28 anos, então ele está ali perto assim, do auge, né? 28, 29, 30, quando o jogador chega no ápice. Ele está bem fisicamente, é maduro, tem experiência, já vivência, rodagem suficiente para ser um jogador ainda mais importante. Então, acho que nesse momento o torcedor do Flamengo nem precisa se preocupar. Vamos ver no futuro se de fato acontecer alguma coisa, se a Juventus realmente se interessar para valer, aí a coisa pode mudar de figura. Por enquanto, o Léo Ortiz é o nome certo nos jogos do Flamengo, provavelmente contra o Fluminense também, diante do Corinthians, domingo, Brasileirão e depois Copa do Brasil. Depois que terminei a edição desse vídeo, né, que você assistiu na íntegra, finalmente eu consegui contato com integrantes do Departamento de Futebol do Flamengo e confirmando a informação do site RTI Esporte. Como eu disse, matéria honesta, correta. Por intermédio do empresário do atleta, o Flamengo foi comunicado de uma sondagem, nada mais que isso. Como eu falei no vídeo todo aí que vocês viram, uma sondagem da Juventus. Não há interesse oficial, não há proposta, não há nada. Uma sondagem. E o Flamengo está muito bem protegido porque a multa rescisória do Léo Ortiz é de 100 milhões de euros para o exterior. Então, a Juventus terá que fazer uma proposta muito pesada para levar esse jogador.
Claro, 100 milhões de euros não seria necessário pagar tanto dinheiro, mas algo bem significativo, muito além dos 7 milhões de euros aproximadamente que o Flamengo pagou ao Red Bull Bragantino para ter o atleta. Então, só confirmando, complementando o vídeo, né, agora com a informação, o que confirma tudo que eu falei aí nesse vídeo. Um exagero essa manchete de jornal na Itália, não há motivo nenhum para preocupação no momento por parte do torcedor do Flamengo. O Léo Ortiz pode interessar a Juventus, pode surgir uma proposta? Pode, mas por enquanto nada disso existe. Então, curtam o camisa 10 da zaga nos jogos que virão ainda nessa reta final de temporada 2024. O rolo aí do Hugo Souza, Flamengo, ei, cara. Aí botaram a Brax no rolo, né? Porque a Brax era o que estava garantindo a dívida do Mateuzinho, não tá pagando, né? E aí ela se posicionou sobre o caso. E aquilo que a gente já sabe, né? A Brax tem um contrato com o Corinthians que paga mensalmente lá pelas placas, né, de publicidade. Porém, em 2024, a Brax não tem mais dinheiro nenhum para pagar para o Corinthians. E o que o Flamengo pegou como garantia foi o contrato da Brax com o Corinthians. Então, a partir do ano que vem só, quando ela retornar com os pagamentos para o Corinthians, que ela vai pagar o Flamengo. Então, em vez de pagar o Corinthians, paga o Flamengo. É como se fosse um pagamento em juízo, né? Por exemplo, uma situação, para quem não entendeu ainda, por exemplo, eu era comprador de uma empresa grande aqui no Brasil, tá? Era a maior empresa do mundo, na verdade, né? Eu era comprador, gerente de compras ali, né? Gerente comercial e tal. E aí, eu fazia negociação com fornecedores. E um dia chegou uma ordem judicial para que o pagamento que ia ser feito para um fornecedor X deveria ser direcionado para uma outra conta em juízo, porque esse fornecedor X estava num processo na justiça, não estava devendo para um monte de gente, e aí o juiz segurou os pagamentos. Todos os pagamentos iam para essa conta, não ia mais direto para o fornecedor X. É a mesma coisa que a Brax está fazendo com o Flamengo, está fazendo com o Corinthians e com a Brax. Então a Brax, em vez de pagar o Corinthians, paga o Flamengo, é uma garantia. Porém, o Flamengo não quer que receber agora, né? Eu acho que de repente não contava que ia receber só em 2025. E aí não vai aceitar o mesmo contrato, o mesmo credor, né? O mesmo cara aí, o mesmo fiador, né? Pro Hugo Souza, né? Porque, vai receber só ano que vem, sendo que, já vai ter, né? Já é parcelado o negócio. Então, se o Corinthians não pagar. Então, o Corinthians tem um prazo lá na frente para pagar as 4 parcelas, e aí não paga uma, duas, daí que vai pegar o contrato, né, a fiador lá, a Brax, daí que a Brax vai passar a pagar, depois de ser notificado e tal, aí vai demorar muito mais. Então, por isso que o Flamengo não pegou, tá no direito dele, né? E aí agora o Corinthians parece que tá dizendo que não vai pagar a multa pelo Hugo Souza no jogo contra na Copa do Brasil. E de novo, né, o Corinthians que não vai pagar a multa, né, porque a equipe do Corinthians entende que tem o direito de efetuar a compra de Hugo Souza de forma parcelada. O time tem que pagar mais de 4 milhões de reais em 4 parcelas a partir de janeiro de 2025, né? O Flamengo é comunicado que o Corinthians se recusa a pagar a multa por Hugo Souza e finalizar a compra do Hugo Souza. Os dirigentes do Corinthians e os agentes do Hugo entendem que chegarão a um acordo com o Flamengo após a decisão, né, de não pagar. E a decisão depois da Copa do Brasil, né? Com isso, o clube não efetuará novo pagamento para utilizar o goleiro na Copa do Brasil. Cara, isso vai dar um rolo ainda, mano. Meu Deus do céu, né, cara? E aí, o Flamengo foi comunicado já que não vão pagar. E aí o Hugo Souza vai jogar, o Corinthians que tá naquela... Vai pra justiça, né? Isso é verdade, né? O Corinthians fala uma coisa, o Flamengo entende outra. O Flamengo fala uma coisa, o Corinthians entende outra, que é outra. Então, cara, vai estar na justiça, não tem rolo, né? Que situaçãozinha, né? Vamos falar a verdade, né? Uma merreca de dinheiro para um clube de futebol, ainda mais do tamanho do Corinthians, né, cara? Nessa situação toda. É uma vergonha, né? Vergonha, cara. Pelo amor de Deus. Eu imagino que o corintiano mesmo, aquele que entende, que é consciente, deve estar morrendo de vergonha disso aí, cara. É muito chato, né? Fazer o quê? E já que a gente está falando de grana, de fair play, né? De paga não paga, né? Tem uma reportagem do Coluna do Fla dizendo que o Flamengo, Atlético Paranaense e mais 4 clubes apenas do Brasil se enquadrariam aí nas regras do fair play financeiro, né, cara? É foda. Ó, depois dos gastos exagerados do Botafogo, todo mundo chamou atenção, né? O tema fair play financeiro voltou a ficar em alta no Brasil. Aí o Botafogo, agora o Corinthians, piorou ainda a situação, né? Aí os caras vão falar mais ainda, né? Em resumo, para que os clubes cumpram as regras, os gastos com futebol não poderiam ultrapassar 73% das receitas. De acordo com o estudo da Sports Value, apenas 6 times do país hoje estariam dentro da recomendação entre eles. E o Flamengo, considerando os balanços divulgados
por cada um no ano passado, é o primeirão ali. Então, assim, ó, os clubes que se enquadram, o Flamengo tem o gasto de 62% das receitas, isso 23, tá? 24 ainda não colocaram aí, tá? Atlético Paranaense, 64%. Aí depois vem o Santos com 64%. Ó, o Santos, meu, vai subir, hein? Cuiabá, cara, olha que pena, cara. 71% do Cuiabá, e aí sofrendo com o Corinthians, que tá detonando, né? Aí este ano, né? O ano passado o Corinthians estava dentro do fair play financeiro, 72%. E o Internacional também, com 72%, né? E o Flamengo que lidera esse ranking aí do mais aplicado dentro das regras, né? Gastou apenas 62% do que arrecadou o ano passado. Teve 11% de sobra aí para os 73%, né? E o Flamengo, né, seguido por Atlético Paranaense, Santos, Cuiabá, Corinthians, Internacional. E apesar dos balanços de 2024 ainda não estarem fechados, dificilmente o Corinthians vai seguir nessa lista aí, né? Porque já acumulou investimentos pesados e dívidas variadas aí, né, cara? Aí depois ele traz os piores do ranking, de acordo com a Sports Value, tá? Que ó, os piores do ranking foram o Botafogo, olha isso, Botafogo, acima de 100%, Bahia acima de 100%, América Mineiro 95%, Vasco 94%, Atlético Mineiro 89%, tava com problema de pagar o Deivinho aí, né? E a tendência é que os primeiros, né, os 2 primeiros apareçam na lista dos foras da regra em 2024, já que fizeram grandes investimentos na atual temporada, ou seja, Flamengo e Atlético Paranaense, que hoje são os primeiros, né, em 2023, e em 2024 podem não aparecer como os primeiros ali, tá? E aí, tem aquele negócio, né, o Palmeiras e o Flamengo estão liderando aí esse debate pelo fair play financeiro, né? Nos últimos meses, eles têm convocado reuniões aí com diversos clubes a favor da implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro, né? E nesta semana, a Leila Pereira pediu mais uma vez, né, a revisão das regras no país, né? E ela falou, né, entre aspas, se eu for reeleita no Palmeiras, eu vou conversar de uma forma muito séria sobre o fair play financeiro no Brasil, entende? Não é? Isso tem que ser visto urgentemente, não é? Porque é injusto. O Palmeiras paga tudo em dia e disputas com clubes que não pagam absolutamente ninguém. Mas contrato não sei como, não entende? Aliás, eu não sei como um atleta vem para um clube que sabe que não vai receber. Não dá para entender, entende? Sabe que o salário dele se paga em 6 meses. Poxa, não é possível, entende? Então, a Leila Pereira vai pegar forte aí se for reeleita. Inclusive, já fiz um vídeo sobre isso aí. Tá no canal, dá uma olhada aí, tá? Finalizando, Gabigol. Matéria do Terra Brasil Notícias falando sobre o Gabigol, né? Que o Gabigol está mais feliz no Flamengo. E aí o próprio Landim vê chance de renovação. Mas não é ele que vai definir, né, cara? Então, essa possível recontratação, renovação de contrato do Gabigol tem um dos temas mais discutidos aí no futebol brasileiro ultimamente. Embora ele tenha sugerido que seu ciclo no clube possa estar se encerrando, né, alguns meses, né? Agora voltou a sorrir e já mudou o discurso. Essa que é a verdade. E o presidente Landim do Flamengo, né, expressou otimismo aí sobre a continuidade do Gabigol no Flamengo, né? Em um evento recente, ele declarou, né, deixou claro o seu desejo que o Gabigol permaneça no clube, apesar de não haver conversas recentes sobre a renovação contratual. Ele participou de um evento que marcou o lançamento oficial da candidatura do Danchi aí, e durante o evento ele destacou que a importância do Gabigol para o Flamengo e os torcedores, né? Tem uma importância, é muito forte essa importância, né? E segundo ele, ele é ídolo, o atacante é ídolo e mantém um forte elo com os fãs do Flamengo. E ele reforçou que deseja que o Gabigol continue fazendo parte do elenco e recupere a posição de grande artilheiro, né? Papel que ele fez aí, que ele desempenhou nas principais conquistas do Flamengo, tá? E um aspecto mencionado por Landim foi o ânimo do Gabigol na chegada do Felipe Luiz, cara. Ele destacou, cara, que o Gabigol tá mais animado, tá mais satisfeito no novo ambiente de trabalho. E o Felipe Luiz, que assumiu o comando técnico do Flamengo recentemente, e o Gabigol foi escalado como titular nas 2 partidas sobre a gestão do Felipe Luiz. E a adaptação do Gabigol a esse novo cenário pode influenciar diretamente na decisão de renovação contratual. O foda é que, cara, tá na eleição, né?
É o Landim que deve decidir isso agora? Eu imagino que não, né, cara? Se assinar alguma coisa agora, inclusive com aqueles 50% de aumento que tava colocando lá, vai dar um bafafá do caramba aí, a oposição vai gritar, vai chorar, vai chiar, né? Vai dar lenha pros caras, gasolina pros caras botar na fogueira, velho. Esse é o ponto. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu um pouco aí sobre essa proposta aí que pode acontecer a Léo Ortiz e atuar na Juventus, né? Praticamente aí Léo Ortiz é o melhor zagueiro atuando pelo Brasil aí, né? Que pode ser também um volante, né? Ele tem muita qualidade na saída de bola, ele também é um bom defensivo, né? E foi uma novela o Flamengo contratar esse jogador do Red Bull Bragantino. E o Flamengo não vai liberar assim tão fácil para um time de fora, né? Se for para liberar, vai ser com uma multa muito alta, acredito que a partir de 20 milhões de euros, né? Que vai liberar a saída de Léo Ortiz, né? Que aí dá em torno de uns 100 e poucos milhões de reais. Então, acredito que o Flamengo não vai liberar tão fácil. Mas se for para continuar no Flamengo, que continue no Flamengo. Eu acredito que ele tem muito a acrescentar, ainda mais no próximo ano que tem o Super Mundial de Clube, né? Tem muitos campeonatos ainda para ele jogar próximo ano, né? Claro, eu sei que todo jogador tem um sonho de jogar na Europa, né? Vestir a camisa do Brasil, porque aí vai estar mais destacado. Mas é isso, vamos torcer para que ele continue no Flamengo, porque ele é um ótimo zagueiro. E desde que ele começou a atuar ali, né, como zagueiro fixo ali, né, e às vezes subindo um pouco mais para a volância, né, o Flamengo aumentou bastante, né, a sua taxa aí de acerto, né, no espaço. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso, sobre essa venda aí de Léo Ortiz para a Juventus? Vocês concordam? Comenta sua opinião aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.